árvore não produzisse os devidos frutos, o dono da terra poderia voltar depois de um ano e então cortá-la, lançar fora. E fazer daquela árvore a lenha que só serviria para cortá-la e queimar e fazer de lenha. E fizeram esse acerto entre o cuidador, que é o viticultor ou agricultor, e o dono da terra. E resumindo, para a gente se lembrar que a árvore somos nós, o dono da terra é o Deus Pai, o viticultor, o agricultor é Jesus, e os frutos é o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele, que desde a nossa virada do ano 2025 tem sido um ano de uma chance, mais um ano de mais uma oportunidade, de mais um ano que Deus está nos dando como oportunidade da gente frutificar. E cada culto o Senhor vem escavando em nossa volta, cada culto o Senhor vem tratando as raízes dos nossos problemas, mostrando, apontando, mexendo, às vezes doendo, cavucando. Cada culto ele vem cercando e educando, porque ele está fazendo a parte dele, para que nós, como árvore, venhamos frutificar. Porque vai chegar um dia, vai chegar um tempo que o dono da terra, o dono da nossa vida, que é Deus, ele vai vir, e ele vai vistoriar, e ele vai procurar de novo os frutos, e algo combinado. E se a nossa árvore, que é a nossa vida, não estiver frutificando no Espírito Santo, frutos do Espírito, para nada nós não vamos estar prestando mais para o Senhor. Então, por isso que é importante que nós venhamos estar permitindo o trabalho de Deus, estejamos dedicados a florescer e a frutificar, para que venhamos dar os frutos que Deus vai procurar na nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então, esses frutos se encontram lá em Gálatas, capítulo 5, 22. Mas não precisa abrir lá, já vou direcionar você ao texto, lá no livro de Daniel, porque hoje nós vamos estudar sobre os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22, que é o fruto da fidelidade. Aí tem uma controvérsia, contradição, que fala fé em algumas traduções bíblicas, em outras traduções bíblicas falam fidelidade, porque os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Aí vai falar fidelidade, se a Bíblia for atualizada, se for corrigida, vai falar fé, porque nós vamos compreender que para ser fiel, para ter fidelidade, nós vamos depender da fé. Então a fidelidade e a fé tem que estar interligada, precisa de fé para produzir a fidelidade ao Senhor. Amém, irmãos? E aí é meio que metódico quando vai se tratar de fidelidade em qualquer culto, em qualquer igreja, em qualquer ministério, é no nosso ou em qualquer outro, que se vai falar de fidelidade, logo fica titulado, mentalizado apenas o financeiro, como se ser fiel a Deus se resumisse apenas em ser dizimista, em apenas ser um ofertante e um dizimista, que é a fidelidade concreta da palavra de Deus em questão da vida financeira. Abre Daniel 6, porque hoje, como nós vamos estudar sobre frutos de fidelidade, eu quero falar sobre alguns tipos de fidelidade que vai exigir automaticamente a fé para que a gente possa ser fiel. Para que haja fidelidade, automaticamente vai precisar de muita fé para ser fiel. E alguns tipos de fidelidade, que é o fruto do Espírito, em algumas áreas da nossa vida, circunstâncias que nós temos que frutificar o fruto
da fidelidade. E Daniel 6, 10 ao 12, mas o 10 só já dá. Daniel, capítulo 6, Daniel é o Velho Testamento. Passamos já Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Isaías, Jeremias, Daniel. Tá? Capítulo 6, versos 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura ou decreto estava assinada, entrou em casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Eu estou falando de frutos de fidelidade. E a fidelidade a Deus, eu quero falar de uma área tão importante da nossa vida, ou começar pelo menos, falando da nossa fidelidade e a nossa comunhão com Deus. Sabe? O que a gente encontra aqui é um homem que foi fiel, que teve fidelidade à sua comunhão com Deus. O texto, a narrativa, a história, conta que os inimigos dele procurou ocasião no reinado, na administração dele no reino, e não encontrou ocasião nenhuma para acusá-lo. Então, eles criaram um decreto que fosse contra a comunhão, que afetasse a vida de Daniel com a vida dele com Deus. Depois você pode ler os textos anteriores, porque eles relatam em palavras claras: vamos fazer algo contra o seu Deus. Sabe o que é isso? Vamos fazer algo que afete, que danifique, que quebre, que corrompa a comunhão dele com o seu Deus. E os inimigos sabiam que Daniel, por 3 vezes por dia, orava, agradecendo a Deus. Então eles criam exatamente um decreto que proíbe que se ore a qualquer Deus, que quebrasse a comunhão, que interrompesse a comunhão, que danificasse, que violasse ali a comunhão de Daniel com Deus dele. Mas a Bíblia nos diz, no versículo 10, que eu acabo de ler com você, que quando Daniel ficou sabendo que foi feito o decreto que não podia orar, o que ele faz, gente? Ele sobe para o quarto dele e ele vai fazer o quê? Não, ele vai ser fiel à comunhão dele com Deus. Você compreende isso, gente? Deus está dizendo, nós precisamos produzir frutos de fidelidade ao Senhor. Fidelidade é a nossa comunhão com Deus. Decretos são feitos todos os dias para você não ter comunhão com o Senhor. E na maior parte das vezes a gente não é fiel à nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão da nossa vida com Deus é quebrada, é corrompida. Com coisas tão banais, coisas tão pequenas que não são um decreto. Não é nem decreto que proíbe a gente de orar, que proíbe a gente de agradecer, que proíbe a gente de buscar a face de Deus, que proíbe a gente entrar no secreto, não. É com feijão que tem para cozinhar. É com um serviço extra. É com um cansaço. É com um joguinho na TV. É com uma coisinha no celular que nos interte. É com um dinheirinho de 100 conto que você vai ganhar mais. Você deixa de ser fiel à sua comunhão diária com Deus. É com alguém que te chama e ao invés de você atender o Espírito Santo e ser fiel à sua comunhão com Deus, você vai atender outras pessoas. Você vai ser gentil com pessoas
sobra ou quando as coisas apertam. Porque, do contrário, irmão, qualquer coisa que passe, que entre e saia na nossa vida, nos torna infiel a nossa comunhão diária com o nosso Deus, a nossa comunhão de vida com o Espírito Santo, nos torna infiel com o nosso secreto diante de Deus. Sabe, por coisas tão pequenas. Mas aqui Daniel era um decreto que ia ser jogado na cova dos leões, e ele permaneceu sendo fiel. Eu quero dizer, irmãos, quando Deus nos chama para ser uma árvore que venha produzir frutos do Espírito, e Ele coloca lá a fé junto com a fidelidade. Por isso que algumas Bíblias traduzem por fidelidade, outras por fé, porque como está escrito no grego, há uma diversidade de interpretação sobre isso. Mas na verdade, que para ele ser fiel àquela comunhão, ele teve que ter fé ou não teve? A nossa fidelidade está inteiramente interligada à nossa fé. Seja com uma vida de comunhão, ou seja até com uma vida financeira, em qualquer área. Se você não tem fé, você não vai conseguir ser fiel. Decretos surgem, coisas aparecem. Sabe, às vezes você acorda num dia, na manhã, com o Espírito Santo já dando para você, faz um propósito hoje, faz uma oração hoje, faz um jejum hoje, entra no secreto hoje, entra numa meta com Deus hoje. Ou irmão, aquele dia é o dia que aparecem todas as coisas improváveis e impossíveis. É uma luta, é um capeta, é um filho de um ramo que fuça que aparece. E aí, a gente não faz. Mas Deus está dizendo, olha, um dos frutos do Espírito é a fidelidade. E a fidelidade é o quê? Volto a dizer, está sempre colocado sobre a vida financeira. Ser financeiramente é ser fiel a Deus, no dízimo e nas ofertas. Mas não é só isso. Não é só isso, senão é uma moeda de troca. Senão é uma barganha com Deus. A comunhão, a nossa vida de comunhão, tem pessoas que é extremamente dizimistas e não tem comunhão nenhuma com Deus. Ela é apenas devolvedora do seu dízimo e da sua oferta. Mas não tem uma vida de comunhão com Deus. Não tem uma vida de relacionamento, não tem uma vida de secreto. Se vier algum decreto sobre a sua vida, se sofrer alguma ameaça em qualquer área da sua vida, ela vai quebrar sua comunhão com Deus, ela vai ceder ao desejo da carne, ela vai se satisfazer com aquilo, ela vai se beneficiar com aquilo outro. Por que, pastor? Porque o fruto da fidelidade da nossa comunhão não passa por decretos, passa por ameaças. O nosso fruto de fidelidade passa por risco. Mas se eu fizer, eu posso perder isso. Se eu fizer, pode acontecer aquilo. Mas se eu fizer, nosso Deus do céu, pois o nosso fruto de fidelidade passa por riscos, ameaças e decretos. Daniel, ele permaneceu, acabando de saber, ele foi lá para o quarto e disse: eu preciso ser fiel à minha comunhão com Deus. Aleluia. Você está compreendendo, gente? Eu já preguei há um tempo atrás, nem lembro mais o que era, mas só lembro da frase. Se tiver que levar, se tiver que morrer, morre. Se tiver que matar, mata. Mas vai matar um crente, não vai matar um desviado. É a mesma coisa Daniel dizendo: se tiver que matar, mata. Mas vai matar um homem com comunhão com Deus, um homem de joelho e cara no pó. Não vai matar um homem se perdendo, acovardando e quebrado na sua comunhão. Por isso que ele vai no quarto e ele dobra os seus joelhos, ele põe a cara no chão, levanta para Jerusalém e ele vai orar em graça de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida de comunhão com o Senhor, porque às vezes nós não estamos sendo fiéis, nós não estamos tendo fidelidade à nossa vida de comunhão com o nosso Deus. Você compreende para dizer amém hoje? Irmão, eu só estou aqui para operar áreas da sua vida, da minha vida, para você se examinar. Aí, no outro texto vai dizer o livro de Juízes. Então, eu vou te ajudar aí. Volte.
é o 7º livro da Bíblia. O 8º. Vai terminar Josué, Juízes. 7º livro da Bíblia. Josué, Juízes. Lá também fala sobre um tipo de fidelidade, uma área da nossa vida sobre fidelidade. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Primeiro é a nossa comunhão com Deus. Segundo, Juízes capítulo 11. Juízes 11. E o versículo nós vamos ler. É o versículo de número 34. Juízes 11, 34. Fica fácil aí, acho que todo mundo encontrou, né? Fala assim: vindo por Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Você pode dizer amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Qual que é a outra área da nossa vida que nós temos que ter fidelidade? Aos nossos votos feitos com Deus. Irmão, é por isso que Deus diz: ninguém é obrigado a votar, mas se voteis, pagareis, para que não te sobrevenha nenhum tipo de maldição. Como diz: voteis e pagareis, representa, seja fiel agora para o voto. Planta, meu filho, coma a rota, bate no peito, segura o rojão agora. Tu não votou? Então agora seja fiel ao que você votou, Senhor. Deixa eu te explicar o que acontece com Jefté. Ele estava indo para uma guerra, indo para uma batalha, indo para uma peleja. E aí então ele resolveu fazer um voto com Deus. Olha, não parece eu e você? Vem cá. Deus, se o Senhor me der vitória nessa luta contra os inimigos, eu faço um voto contigo. Vamos fazer um trato, voto com Deus. Se o Senhor me der vitória nessa luta, nessa peleja, nessa batalha, nessa guerra, eu prometo para o Senhor que quando eu voltar da guerra com a vitória em minhas mãos, quando eu entrar na minha casa, o primeiro que passar na porta da minha casa, seja eu quem for, Senhor, eu vou oferecer para o Senhor o holocausto. Deus falou, não vai fechar. Ele foi para a guerra, ficou só um tiro. Deus fulminou todo mundo. 4 reis caíram por terra. Pá, 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 pá. Ele voltou e disse: meu Deus, não foi na casa que eu pensava. Voltou vitorioso. E ele entra, a casa dele Mispa. E assim que ele entra em casa, ele escuta o barulho dos adultos, instrumentos musicais. E ele sai na porta da casa para ver quem é que vem. E quem é que vem? A filha. Meu pai vitorioso. E adorando a Deus e celebrando a vitória do pai. Como é que era o voto? Como é que era o voto? Como que era o voto? A primeira. Se eu souber a vitória, eu prometo por si. Quantas coisas você prometeu para Deus? Quantas coisas você fez voto com Deus? Irmão, eu queria dizer o que eu queria dizer, mas eu não posso dizer o que eu quero dizer.
e dele não se zomba. Talvez você está aqui sem nada acontecer, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e Deus está te dando chance de arrependimento, de conserto e de pagamento. Porque não existe conserto e arrependimento sem pagamento. Portanto, quantas coisas, Deus, se o Senhor abrir aquela porta, eu prometo. Se o Senhor me der essa vitória, eu prometo. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo. Se o Senhor fizer aquilo outro, eu prometo. Eu me comprometo. Eu digo isso, eu farei aquilo, eu farei aquilo outro. Eu trago isso, eu trago aquilo outro. Querido, 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 Jefité, Jefité, Jefité. Gálatas 5:22, produza fruto de fidelidade. Quando ele vê a filha vindo dançando e fazendo barulho dos alaúdes, ele diz: ah, minha filha, você me colocou como perdição, porque eu voltei ao Senhor e eu não voltarei atrás. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou cumprir meu voto. Glória a Deus, aleluia. E quem vai ser o holocausto? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela era filha única. E Deus ainda é específico dizer, e não tinha ele nem filho homem. Acabou a descendência. Acabou a família. Hoje não existe voto maior na Bíblia do que esse de Jefité, não. Sacrifício maior do que esse de Jefité, não. Nem se Abraão tivesse sacrificado Isaac. Porque se ele tivesse sacrificado Isaac, ele ainda tinha Ismael. Agora Jefité não tinha mais ninguém. E ele dizia: meu filho, eu não vou voltar atrás. Eu fiz um voto com o Senhor. Quantos votos você já fez com o Senhor e você voltou atrás? Aleluia. Glória a Jesus. Quantos votos você voltou, você combinou com Deus, você prometeu para Deus, você disse para Deus, você entregou para Deus. Tem gente que veio para o altar, tem gente que colocou no altar, gente. Tem gente que levantou a mão, tem gente que fez campanha, tem gente que fez propósito, tem gente que fez oração de renúncia, tem gente que fez oração de entrega, tem gente que fez propósito de madrugada, de voto com Deus. Mas a hora de pagar, cadê a fidelidade? Você prometeu para Deus tanta coisa que lá no início você disse que faria para Deus, e o que está sendo feito hoje? Tanta coisa que você prometeu que faria e você não tem feito, tanta coisa que você disse que seria capaz e não tem sido. Então nós temos que ser fiel, irmãos, aos nossos votos com Deus. Fidelidade é o que você voltou lá atrás. Não importa agora. Se Deus fez o que você comprometeu com Ele, então seja homem, seja mulher de Deus e cumpra o que você prometeu para o Senhor. Honra, bata no peito e cala, pega o peso do que você disse e honra para Deus até os últimos dias da sua vida, o que você falou que faria. Pastor, que arrependimento de ter dito isso para Deus, que arrependimento da hora de ter falado, de ter tratado, de ter prometido, de ter entregado, de ter renunciado, de ter ofertado. Problema seu, querido. Voltou, sabe? Seja fiel até a morte ao que Deus falou, ao que você disse para Deus, ao que você renunciou, ao que você votou, ao que você entregou, ao que você colocou. Meu querido, nós temos que ter fidelidade aos nossos votos com Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Senhor, você. Eu prometo para o Senhor que é você. Eu prometo para o Senhor que é você. Tudo não é dinheiro só não, irmão. Dinheiro faz parte da vida de uma vida de alguém que é fiel. Dízimos faz parte de alguém que é fiel financeiramente. Nas poucas coisas nós batemos no peito dizendo: Senhor, é você. Esse é você. Eu vou fazer. Eu vou ir. Eu vou entregar. E até agora nada. Quando você foi ver o trem
Aquele livro voltou, pagou. Para que não te sobrevenha nenhum tipo de maldição, ela não aguenta. Pegue força para o Espírito Santo. Produza, frutifique fidelidade. Fidelidade vem fruto do Espírito Santo. Tenha fé até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. E cumpra o que você falou com o Senhor. Por quê, pastor? Porque com Deus não se brinca, Deus não se solta. Na hora de lutar, Deus me socorre, se o Senhor me socorrer. E Deus ama o voto, né? Você já viu como que os votos resolvem a maior parte dos problemas da nossa vida? É igual o Catiana, ficou pedindo filho para Deus na vida inteira. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. O ano que ela foi lá e fez o voto do Senhor, na mesma noite a menina não ficou grávida. Deus ama voto. Mas Deus ama mais o casamento dele, só volta que você pagar. Só que ele não voltou, disse: se o Senhor me der o filho, eu dou ele para o Senhor. Você entendeu, gente? E Deus não deu. O sacerdote chegou e falou: pode deitar com seu marido hoje mesmo vai conceber. Aquela mesma noite disse o Senhor, está escrito na Bíblia, ela engravidou. Ela deitou o Eucana e engravidou dele, concebeu. Mas por cerca de 4 anos estava andando lá, levando o filho para devolver para o Senhor. Ela voltou, mas ela estava? Glória a Deus, nossa cruz. Irmão, Deus ama nós. Aleluia. Porque quando a gente vota, a gente está exercendo o fruto da fidelidade. Deus fala: não quero ver se vai ser fiel. Que não desafia Deus não, porque para Deus fazer é fácil. Difícil é para a gente cumprir a nossa parte. Para Deus fazer a dele é como piscar de olho. A gente esquece que Deus apenas com a palavra diz que haja e ouve. Aleluia. O difícil vai ser para nós cumprirmos a nossa palavra. Não é para Deus fazer. Difícil é para a gente cumprir, porque a gente está prometendo para Deus que a gente vai fazer. Ana disse: se o Senhor me der, eu te devolvo ele no tempo quando ele desmamar. Jefité disse: se o Senhor me fizer dessa vitória, primeiro me passa na porta da minha casa, eu te ofereço em holocausto para o Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Glória a Deus. Tanto para Ana gerar naquela mesma noite, como para Deus dar vitória para Jefité, não teve dificuldade nenhuma. O difícil foi para Jefité cumprir o voto dele. O difícil foi para Ana esperar tanto aquele filho, e quando ele se completa o desmame dele, ela ia lá entregar no templo. E só veio de ano em ano. Não deu prazer nem de ver o filho crescer. Para Deus fazer, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está em a gente cumprir até o fim que a gente prometeu para Deus, se Ele fizesse na nossa vida. Glória a Jesus. Portanto, quantas coisas a gente prometeu para Deus, combinamos, voltamos com o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz assim? Aquele que foi a mão no arado e olhava atrás, a minha alma não tem mais prazer nele. Porque quando você põe a mão no arado, você promete para Deus que você vai fazer só um tempo, que você vai fazer o resto da vida. Como que é? Não pode ser pela mão no arado, ou você foi por duas causas, porque você está dentro de amor por Deus, então você acredita que você vai por resto da vida nessa chama, quando na verdade não é assim. Como todo fogo, ele tem as suas temperaturas, e se não for bem cuidado e bem mantido, ele apaga, ele quase apaga, fica só na brasa, ele assopra, acende de novo. Mas quando você põe a mão no arado, você acha que vai queimar a vida inteira com uma labareda do fogo. Ou porque você está num aperto tão grande, irmão, que é um dos votos que você faz: Senhor, eu vou te servir. Eu vou te servir, vou entregar minha vida ao serviço do Senhor. Só que a vitória vem, ou o tempo passa. E como qualquer tocha, qualquer lenha, qualquer fogo, ele precisa ser muito bem mantido, muito bem alimentado, tratado, para que ele permaneça sempre aceso. Mesmo assim, a sua intensidade varia. O que nós não podemos é deixar que a chama se apague. Aleluia.
Deus não se esquece o que foi combinado entre você e Ele, o que foi combinado entre eu e o Senhor. Você está entendendo aqui hoje? Talvez o Espírito Santo aqui vai dizer: eu não esqueci o que você tratou comigo, não. Talvez o Espírito Santo nessa noite veio para dizer: você precisa ser uma árvore. E eu estou te dando mais um ano de oportunidade de você produzir o fruto da fidelidade. Porque eu não esqueci. Você está se esquecendo da sua vida de comunhão com Deus. E você talvez se esqueceu do que você voltou ao Senhor. Para mim é fácil fazer, mas é difícil para o homem cumprir o que ele prometeu fazer para o Senhor. E se prometeu, irmão, quando diz: problema é meu, problema é seu, ainda tem que cumprir. Você compreende isso, amém, Jesus? Pode não gostar, mas precisa compreender. Gênesis capítulo de número 39. Outra área que a gente precisa ter fidelidade, irmãos, na nossa vida. Se a pastora não te esperar mais, Gênesis 39 é fácil, né? É só por questão do tempo. Se anota, sempre vem pedreiro, uma agenda, um papel, um caderno, tá? Para você pegar os textos. Gênesis 39, 8 e 9. Diz assim: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Até aqui. Diga amém, igreja. Nós estamos falando de José. José, ele é tentado pela esposa de Potifar, mas eu gosto da frase de José. José não era só fiel a Deus, não. Ele era fiel ao outro. Ele era fiel às pessoas. Ele está dizendo para a mulher de Potifar: como que eu posso fazer isso com o meu Senhor? Está dizendo ao Senhor, é teu marido, está falando de Potifar. Ele não me vetou nada, ele me colocou tudo nas minhas mãos, ele me confiou a casa dele para me cuidar. A única coisa que me é proibida é você ser a mulher dele. O resto, não há nenhum servo, não há nenhum escravo, nada maior do que eu. Ele pôs tudo aos meus cuidados. Ele, como que eu posso fazer uma maldade dessa contra ele? E aí sim eu vou pecar contra o Senhor. Mas entende, irmão, que ele é fiel, não é só a Deus. Ele está dizendo sobre a fidelidade dele a Potifar. Glória a Deus. Aleluia. Ele está dizendo sobre a fidelidade dele ao homem que comprou ele como escravo. Mas ele está falando da fidelidade dele ao homem que confiou nele. Que confiou ele. Tudo que ele tinha dentro da sua casa, nem perguntaram para ele o quanto entrou, o quanto saiu, o que comprou e o que vendeu. Ô, gente, presta atenção no pastor aqui.
pessoas na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter fidelidade às pessoas na nossa vida, porque nós somos uma árvore de Deus. E os frutos que nós temos que produzir são frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo isso em nome de Jesus? E frutos do Espírito Santo é fruto de fidelidade. Amado Deus, José foi fiel a Potifar primeiro, para que ele pudesse ser fiel a Deus. Eu gosto da palavra que ele diz: que maldade é essa que eu faria contra ele? E então pecaria contra o Senhor. Não ser fiel a quem confia em você é uma maldade espiritual, emocional, moral. Você precisa ser fiel. Nós precisamos dessa fidelidade como fruto do Espírito na nossa vida, irmãos. Como igreja, como uma árvore. A igreja é uma árvore e ela tem que dar galhos. Esses galhos têm que produzir frutos. E esses frutos têm que ser frutos do Espírito. Você me ouve nessa noite em nome de Jesus? Não pode ser frutos da carne, mas tem que ser frutos do Espírito. Então temos que produzir fidelidade na nossa comunhão com Deus, nos nossos votos com Deus, nas vidas, no nosso relacionamento com as pessoas que confiam em nós. Nós precisamos dessa fidelidade. E em Filipenses capítulo 4, eu vou esperar você abrir lá, eu te ajudo, e no final da Bíblia, passa primeiro estuda Coríntios, Gálatas, Efésios, aí você vai achar Filipenses. Logo depois de Gálatas, que ele está estudando os frutos do Espírito, a gente já acha o livro de Filipenses, capítulo 4. Áreas da nossa vida que nós precisamos ser fiel. A fidelidade. Capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4, 11, que fala assim. Quem achou para dizer amém? Amém. Olha o que o apóstolo Paulo fala lindamente, gente. 11 e 12. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que lindo Jesus amado. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus? A minha Bíblia é a revista e atualizada. Digo-vos que não por causa da pobreza, porque já aprendi a viver contente. Há uma tradução que diz fiel em toda e qualquer situação. Aí ele vai dizer humilhado e honrado, como no muito e no pouco, depende da tradução. Querido, preste atenção no que Paulo diz. Ele sabia ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Em qualquer circunstância. Pobre, na fome. O que ele era, gente? Você pode repetir? Fiel. O que ele era, gente? Fiel. E quando ele tinha abundância, honra, riqueza, o que Paulo era? Difícil. Lidar com esses dois mundos é difícil. É muito difícil. O próprio Jesus disse assim: sede fiel no pouco,
Se a gente está vivendo na pobreza, a gente tem que ser fiel no pouco. A gente tem que produzir o fruto da fidelidade ao Senhor. Não importa se está na escassez, se está no momento da dificuldade, no momento da humilhação, o Senhor diz: sede fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Paulo diz: gente, tanto no pouco como no muito, tanto na abundância como na fome, tanto na humilhação como na honra, tanto na pobreza como na abundância, eu sei ser fiel a Deus. Você já aprendeu a ser fiel a Deus em todas as circunstâncias financeiras da sua vida? Existe um grupo, né? Três grupos, mas é muito difícil. Porque um é aquele que só consegue ser fiel a Deus no pouco. Quando está na prova, na luta, ganha um pouquinho, na dificuldade, ele labuta, ele se esforça, ele conta moeda, ele conta dinheiro, ele honra a Deus, ele vai, ele peleja. Você fica até com dó do irmão, porque você diz: caramba, o irmão está precisando, o irmão está trazendo, o irmão ganha tão pouco, o irmão está dizimando, o irmão é coluna, o irmão ajuda com as ofertas. Se fizer alguma cantina na igreja, ele contribui. Se precisar de alguma coisa na igreja, ele ajuda. Meu Deus, mas a gente sabe que o irmão vive com tão pouco, ganha tão pouco. Jesus, a gente até agonia o coração, e tem que se apegar na palavra da viúva de Sarepta, que foi com um pouquinho que ela abençoou e Deus multiplicou. E tem gente que assim, é fiel com tanto pouco. Há um outro grupo que ele é fiel só no muito. Aí, se está sobrando, se não vai fazer falta, se não vai voltar, se não, esse mês dá, estou contando muito mesmo, ele contribui, ele ajuda, ele oferta, até aquele mês ele dizima, mas ele não dizima mais, porque ele só consegue ser fiel quando está bombardeando muito. Mas o terceiro grupo, que é o apóstolo Paulo, que é o grupo dos fiéis, é difícil, cara. Porque ele está dizendo: o meu caso não é esse, se é muito ou se é pouco, eu sou fiel. Aleluia. É na pobreza ou na riqueza? É na escassez ou é na abundância? É na fome ou é na fartura? É humilhado ou é honrado? O que eu sou? Fiel. Glória a Deus. Aleluia. Esse terceiro grupo é raro, mas é muito raro. É muito difícil. Porque, infelizmente, o primeiro grupo, que é aqueles que é fiel no pouco, quando Deus honra, ele deixa de ser fiel. Quando cresce, quando prospera, quando Deus dá muito, ele começa a medir: cara, mas quando era só 100 para devolver, mas agora é 1000. Aí fica puxado. Ele deixa de ser fiel. O outro grupo, que quando é só muito, automaticamente, quando é pouco, ele não vai devolver. Ele não vai ser fiel. Ele vai dizer: olha, você tem que cair com isso. Agora, esse grupo que o apóstolo Paulo diz aqui, você viver, você permanecer. Eu já aprendi essa circunstância. É independente, irmão. Ele já gerou um fruto de fidelidade na sua vida financeira, que é independente das circunstâncias que estão à sua volta. Ele já entendeu que a 10ª parte de tudo que Deus proporcionou, muito pouco, pobre ou rico, na escassez ou na abundância, humilhado ou honrado, é do Senhor. Ele já entendeu que a oferta é a sua semeadura, e quem não semeia não tem o que colher, e lá no futuro não terá o que comer. Então não depende se é muito, se é pouco. Ele já produziu um fruto de fidelidade, de semeador dentro dele. Esse terceiro grupo não depende se está honrado ou se está humilhado, se está em abundância ou escassez. Ele já
tem pessoas na igreja que eu falo, irmão, você não está na pena, irmão, mas você tá, agora nesse momento você não está desempregado? Não, pastor, pelo amor de Deus, me pede de abençoar, não. Eles usam o evangelho contra mim, irmão. Eu sou vítima de um grupo aqui na igreja, que eu vou falar, não, gente, mas tá bom, mas você não está podendo, você está sem trabalhar, isso é claro. Mas tem outros, irmão, que pode desabar. Posso vir aqui fazer um vitimismo e chorar igual o domingo, pôr o chapéu na cabeça e chorar, gente, e não vai cagar, e sair daqui do mesmo jeito que entrou e tal. Que é diferente. E tem outros que eu tenho que brigar para não fazer. E quem sabe, que eu prego, que eu falo, que eu digo, para, não, agora não, já deu, você já faz muito. É independente. O que Deus está nos mostrando aqui hoje, irmão, que nós temos que parar com essa mentira interna dentro de nós. A gente é fiel porque a gente é fiel, ou a gente não é fiel porque a gente não é fiel. Porque a fidelidade nos tem interligado às circunstâncias da nossa vida. Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É na pobreza ou na riqueza? É na fome ou na abundância? É na escassez ou é no muito? É no pouco ou é no muito? É na humilhação ou é na honra? Em qualquer circunstância, ele era fiel a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Isso é conversinha boa diante de igreja, que a gente fica tentando argumentar, conversar, falar com o irmão, se auto-justificar espiritualmente. Tudo é culpado, a gente tem que parar com isso e assumir. E verdadeiramente não produz o fruto da fidelidade na vida financeira. Porque quando é fiel, é independente da situação. As circunstâncias não influenciam na nossa fidelidade. Em área nenhuma. O decreto é a circunstância. Quem orar vai para a cova dos leões. Daniel foi para o quarto e está no pouco, está pobre, está na escassez, está na dificuldade. Mas não vai ser fiel do mesmo jeito, porque isso não influencia na sua fidelidade. A mulher linda, a proposta é grandiosa, eu posso beneficiar, mas quem é fiel às pessoas não se influencia pelas circunstâncias e pelas propostas que estão na sua vida. Vai sair correndo como José saiu, mas não vai ceder como José não cedeu em nome do Senhor Jesus. Vai permanecer sendo fiel. Então, a nossa comunhão, aos nossos votos, as circunstâncias de Jefité era a filha dele, cara. Não era servo, não era escravo, foi a filha. Que azar de Jefité. Mas ele disse, filha, você me colocou como culpado agora, mas eu não vou voltar atrás do modo que eu fiz com o Senhor. As circunstâncias não mudam a fidelidade. A gente precisa entender, ou é fiel ou não é fiel. Ou a gente frutifica o fruto da fidelidade, e aí, meu irmão, não importa as circunstâncias, nós vamos ser fiéis. Ou a gente vai viver se justificando pelas circunstâncias e vamos continuar mais um ano desperdiçando a oportunidade que Deus está nos dando, da gente frutificar fruto de fidelidade na nossa vida, para a glória de Deus. Portanto, reflita como está a sua fidelidade sobre a sua comunhão com Deus, sobre os seus votos com Deus, sobre os seus relacionamentos com as pessoas e sobre a sua vida financeira para com o nosso Deus. Como é que estão as coisas? São áreas da nossa vida que nós precisamos ter e produzir, frutificar os frutos da fidelidade ao Senhor. Você pode aplaudir ao nosso Deus.